Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Quer para os meus colegas do painel, quer para quem nos está a ver através das plataformas digitais. Portanto, hoje é a última reunião deste mandato autárquico, 2017-2021, e estamos no período antes da ordem do dia. Nesse período, eu costumo referir umas informações, umas notas que envio previamente para os meus colegas e aqui faço um resumo, embora depois na ata fique um bocadinho mais discriminado e melhor perceptível. Hoje vou começar com uma informação que eu já tínhamos abordado, não me lembro se online ou se offline, que a gente às vezes também temos conversas offline, sobre este processo de transição e este período de transição. Portanto, o que é que eu queria informar? Que o atual Executivo está disponível para que o processo de transição possa ser o mais tranquilo possível. Portanto, como sabem, nós fizemos 3 mandatos, eu não posso voltar a candidatar-me, terminamos o nosso ciclo. Entra um novo Executivo, portanto, portanto, o ato eleitoral é dia 26, que é no próximo domingo, e passado no máximo 20 dias, grosso modo, tomará posse o novo Executivo. E eu já o tinha afirmado, portanto, eu e os meus colegas, portanto, queremos manifestar a disponibilidade para que possamos fazer nos interesses superiores do Conselho, digamos assim, possamos fazer esse processo de transição o mais tranquilo possível. Essa disponibilidade será manifestada ao futuro Presidente eleito no próximo dia 26, para que, se assim o entender, possamos trabalhar já em alguns dossiês, mesmo antes da tomada de posse. Portanto, a tomada de posse, como eu já disse, ocorrerá, grosso modo, até 20 dias depois da Assembleia de Apuramento dos votos, que, como já sabemos, será no dia 28. Portanto, o timing, mais ou menos, acho que é no dia 28, passado o Presidente da Assembleia tem 5 dias para convocar os membros para a tomada de posse e entenda-se dos órgãos municipais, Assembleia e Câmara Municipal. Portanto, e depois tem um período de 15 dias para marcarmos essa data. Como já perceberam, portanto, esse ato é da responsabilidade do Presidente da Assembleia Municipal cessante, que neste caso, como sabe, é o professor António Sousa. No dia 20 de setembro, portanto, realizámos uma reunião com os chefes com todos os chefes de divisão, para que também eles se preparem para que os assuntos que têm em mãos possam ter uma continuidade normal, a mais normal possível, particularmente aqueles que têm timings e prazos a cumprir. Foi-lhes também comunicado aos chefes de divisão a disponibilidade por parte do atual Executivo para eventuais aspectos que possam necessitar de esclarecimento ou complemento de informação. Portanto, esta disponibilidade será manifestada, quer para o período digamos, este período agora entre o ato eleitoral e a tomada de posse, portanto, será, como vos disse, ainda significativo, mas que e para o outro a seguir, naturalmente, nós estaremos disponíveis para o que for necessário, não sei se isto vos oferece alguma questão para já, se continua e depois vocês podem fazer as questões depois no fim. Deixar também uma informação que
até 30 de setembro estão abertas as candidaturas para a comparticipação de medicamentos ao abrigo daquele projeto do ABEM, portanto, que é aquela parceria com a Associação Dignitude. Estão também abertas as inscrições desde o dia 13, salvo erro, durante um mês, para novas atribuições de hortas comunitárias. Também estão abertas as candidaturas. Depois dá uma informação também que, como sabem, há uma iniciativa de uma revista, que é a revista Mais Alentejo, e que nomeia vários eventos, várias personalidades, entidades, e este ano o município não está diretamente, mas está a Associação de Municípios da Estrada Nacional 2, da qual nós também fazemos parte, nomeada para esses prémios. Depois, deixo na informação, ficará na ata, uma informação, não diria exaustiva, mas um pouco mais completa do que o habitual, sobre, e porque também esta é a última reunião de Câmara, sobre o momento Covid no Conselho. Portanto, como sabem, e as ações que fomos tomando ao longo do tempo, como sabem, foram muitas, não é? Nós fazemos um resumo e neste caso, e hoje, felizmente, temos apenas oficialmente um caso ativo no Conselho. Por isso, fazemos aí um resumo de algumas ações a vários níveis e que, como vocês sabem, eu vou fazendo ao longo das atas de uma forma mais resumida que esta. Depois, continuamos, como sempre, a utilizar os canais do município e queria terminar esta parte ainda continuando a recomendar a todos a atitude prudente face ao momento e atentas às orientações da Direção-Geral de Saúde e de outras entidades oficiais. Antes de entrarmos naquele tema da opção gestionária, eu tenho aqui uma informação ainda que não vos enviei, mas que, portanto, recebemos uma comunicação da DGEST oficial, nós informalmente já sabíamos, mas que a Sra. Secretária de Estado da Educação autorizou a abertura da terceira sala na Escola Básica de Alcáçovas, na sala do pré-escolar. Portanto, penso que isto são sempre boas notícias, haver mais salas de aula e deixa-nos uma perspectiva positiva para o futuro do nosso Conselho, porque quando há mais crianças, todos ficamos satisfeitos. Portanto, neste período antes da ordem do dia, eu não tenho mais nada. Agora pergunto-vos se querem perguntar alguma coisa, se faz favor, alguma questão, alguma nota vossa, façam um favor. Eu hoje não tenho nada a apresentar. Ok. Alguém tem alguma questão? Então, não havendo, peço então à Maria Deiras, como tinha ficado combinado, não é? Que ela, de forma resumida, faça uma resenha, digamos assim, do processo de opção gestionária. Isto, o objetivo é que, portanto, a abordagem seja feita numa perspectiva o mais real possível e o menos política possível. Foi essa a intenção quando eu propus que o assunto fosse aqui trazido à reunião de Câmara. Pronto, olha, relativamente à opção gestionária, temos que a opção gestionária estou? Estão a ouvir? Sim, estamos. Estou a ouvir, Maria Deiras. Eu também estou. As comunicações hoje, as nossas, não estão muito boas, mas é o que temos. Vamos lá tentar.
Portanto, relativamente a este tema, temos que nos situar, e há aquela questão polémica que vem de 2009, em termos de revogação de deliberações e por aí. Portanto, temos que nos situar de facto em 2009, data em que o quadro legal era determinado, que entretanto alterou, mas que, portanto, estipulava as regras aplicáveis, portanto, a essa data, e é com essas que temos que lidar para enquadrar o assunto a essa data. Portanto, em 2009, o quadro, eu não sei se o Luís Miguel, o vereador Luís Miguel, está online. Estou. Está, pronto. Está sem imagem, mas está a ouvir. Pronto. Então, assim, de uma forma genérica, temos que ter sempre presente que esta questão da opção gestionária anda sempre de mão dada com o regime da classificação de serviço. Portanto, uma coisa não pode andar sem a outra. E daí que, em 2009, a lei que estipulava o regime de carreiras. Eu continuo a ouvir, deixei de ver o Bengalinha, já o vejo outra vez. Então estou a ouvir, Maria das. Pronto, agora já ouço. Já me ouço. Já. Pronto. Portanto, em 2009, nós tínhamos a Lei 12A de 2008, ou seja, em 2009 ela era muito, muito recente, portanto, a Lei 12A 2008, de 27 de fevereiro, que foi depois adaptada à administração local pelo Decreto-Lei 209 de 2009, de 3 de setembro. E esta lei era a lei que, à data, regulava o regime de vinculação das carreiras, remunerações dos trabalhadores em funções públicas. A par desta lei, que é a lei, pronto, aquela lei, digamos, onde está o quadro legal genérico da função pública, temos que trazer para esta análise o Decreto Regulamentar 6/2006, que este sim é que veio trazer, é que foi, de facto, o ponto de partida do que depois veio da confusão que se gerou a seguir. E este Decreto Regulamentar 6/2006, de 20 de junho, que aplicou uma lei que já estava a ser, aplicou à administração local uma lei que já estava a ser aplicada na administração central, que era a Lei 10/2004, de 22 de março. Portanto, este Decreto Regulamentar 6/2006, de 20 de junho, veio aplicar à administração local a Lei 10/2004, de 22 de março, que já estipulava o regime das classificações de serviço na administração pública, à exceção da local. Depois, com este 6/2006, é que passou a ser aplicado à local. E esse Decreto Regulamentar 6/2006, de 20 de junho, repito, 20 de junho, no artigo 8º, dizia que se aplicava este diploma logo em 2006. E mais, mandava fixar os objetivos dos trabalhadores até ao dia 30 desse mesmo mês. Portanto, ele saiu a 20 de junho e dizia no seu artigo 8º que até ao dia 30 desse mês, portanto, 10 dias sem contar fins de semana, portanto, 10 dias corridos, tinham que ser fixados os objetivos dos trabalhadores. Pronto, é claro que não sei se houve algum município que conseguiu fazer isto, talvez em municípios maiores o tivessem feito, nos mais pequenos não tenho ideia de que algum tenha feito, até porque naquela altura falar em fixar objetivos era tudo novo, ninguém sabia
Portanto, tínhamos na mão um diploma que era da Central, que a própria Administração Central ainda não estava a aplicar porque não sabia, e o diploma já era de 2004, e a própria Administração Central ainda não o aplicava, e nós tínhamos na mão esse diploma que, através desse decreto regulamentar 6/2006, nos dizia, e agora estamos a 20 e vocês até 30 têm que, passa a expressão, se desenrascar e fixar os objetivos dos trabalhadores. É claro que o município de Viana não fixou. Entretanto, a DGAL não fixou por falta de meios, por falta de conhecimentos, por falta de tudo, porque sem condições, de facto, para poder fazer isto. A DGAL, em 4 de julho de 2007, quando começou a ver que havia muitos municípios que, se calhar a maioria, que não tinham ainda feito a aplicação desse decreto regulamentar, mandou para todos os municípios um pedido de ponto de situação da aplicação do CIADAP. Como é que estava a aplicação do CIADAP na Câmara? E a Câmara respondeu que não o aplicou em 2006, dado não ter condições para o fazer, atendendo ao curto espaço de tempo que mediou entre a publicação do decreto regulamentar e a imposição que nos foi dada de 10 dias para fazer tudo. Pronto. Então, chegados a 2009, tanto como referi, o quadro legal mantém-se e a escala de avaliação do artigo 6º de um decreto regulamentar também aplicável à administração local por via de um decreto regulamentar que o mandou aplicar. Portanto, o artigo 6º desse decreto regulamentar 19/2004, mais uma vez para a Central e que foi aplicado a nós, local, fez a seguinte escala, consignou a seguinte escala de avaliação. Disse que o excelente era de 4,5 a 5 valores, o muito bom era de 4 a 4,4, o bom de 3 a 3,9. E depois as notas negativas, necessita desenvolvimento de 2 a 2,9 e o insuficiente de 1 a 1,9. Pronto, então, voltando àquele diploma das carreiras, ao tal diploma enquadrador, digamos assim, a opção, estamos em 2009, a opção gestionária estava prevista, nessa altura, nesse diploma, na Lei 12A/2008, estava prevista nos artigos 46, 47 e 113. Eram os 3 artigos que se referiam à opção gestionária, que, como digo, anda de mãos dadas com o sistema de classificações de serviço. E a regra base desse artigo 47 dizia o seguinte: podem constar do universo dos trabalhadores a beneficiar com a opção gestionária aqueles que, e depois davam 3 opções, tivessem obtido 2 menções de excelente nas 2 últimas avaliações, tivessem obtido 3 menções de muito bom nas 3 últimas avaliações, ou tivessem obtido 5 menções de bom nas 5 últimas avaliações. Entretanto, esse artigo, o artigo 113 dessa lei, tem um número, o número 7, no qual é referido que, em caso do trabalhador não ter sido avaliado, tem direito a ter 1 ponto. 1 ponto. Portanto, já aqui a lei previa a situação dos trabalhadores poderem não ter sido avaliados. E então, para não ficarem prejudicados, já nessa altura, o número 7 do artigo 113 lhe conferia a possibilidade de ter 1 ponto em caso de não ter sido avaliado. E também nesse artigo é estabelecida uma correspondência. E a lei diz-nos que o excelente vale 3 pontos, o muito bom vale 2 e o bom vale 1. O necessita de desenvolvimento é 0 e o insuficiente 1 negativo. Pronto. Então, no artigo 47 dessa lei, no número 6,
encontra-se então a regra da alteração obrigatória do posicionamento remuneratório. E diz, obrigatória, e diz o seguinte: desde que o trabalhador atinja 10 pontos na avaliação de desempenho, com aquela correspondência que já referimos, portanto, desde que o trabalhador atinja 10 pontos na avaliação de desempenho, ele tem direito a mudar obrigatoriamente de posição remuneratória. Obrigatoriamente. Entretanto, diferente é a situação da opção gestionária, que, como a própria expressão diz, é uma opção de gestão. Pronto. Entretanto, a 23 de dezembro de 2009, neste contexto ainda, foi fixado o montante para a alteração do posicionamento remuneratório por opção gestionária. Dia 23, na reunião da Câmara, de 23 de dezembro de 2009. Foi fixado o montante para a alteração de posicionamento remuneratório por opção gestionária. E também o universo das carreiras em que o mesmo poderia ter lugar. Isto relativamente ao ano de 2009. Em 6 de janeiro de 2010, foi feito idêntico procedimento relativamente ao ano de 2010, fixados os montantes e o universo das carreiras em que a opção gestionária poderia ter lugar. Em junho desse ano, em junho de 2010, a Câmara tomou conhecimento de uma informação do Inspetor-Geral da Administração Local, dirigida aos inspectores que andavam no terreno, solicitando-lhe que, nas ações inspectivas que fizessem aos municípios, averiguassem se o CIADAP tinha sido aplicado como um todo e que, em caso negativo, ou seja, em caso de não ter sido aplicado como um todo e os municípios terem associado que um ponto era a mesma coisa do que ter bom, portanto, que depois vem a argumentar e vem a considerar que não é. Portanto, a indicação que o Inspetor-Geral dá é que os inspectores que estão no terreno verifiquem em cada município se o CIADAP foi ou não aplicado como um todo. E que, em caso negativo, façam a instrução das informações jurídicas que tiverem que fazer numa perspectiva de, e enuncia, responsabilidade criminal, responsabilidade tutelar, responsabilidade administrativa e responsabilidade financeira. Portanto, isto, só para nos situarmos, isto em junho de 2010. E a 7 de junho de 2010 também, quando isto começou a tornar-se público, digamos assim, a Associação Nacional de Municípios Portugueses manifestou-se contra o conteúdo desta nota informativa da Inspeção-Geral da Administração Local, que já constava a essa data da página da internet da IGAL, da Inspeção-Geral. E a Associação Nacional de Municípios rapidamente se manifestou contra esta posição. Logo a seguir, a 15 de junho desse mesmo ano, 15 de junho de 2010, o Secretário de Estado da Administração Local homologou umas soluções interpretativas da DGAL, que dizem exatamente o seguinte: o posicionamento remuneratório dos trabalhadores não avaliados pelo CIADAP não pode ser alterado por opção gestionária. Este procedimento pressupõe uma efetiva avaliação de desempenho, pelo que, se ela não existe, não é possível, em nenhum caso, aplicar a opção gestionária. A atribuição dos pontos, os tais pontos que a Lei 12A fala, nos anos de 2004 a 2009, releva apenas para efeitos da alteração obrigatória de posicionamento remuneratório e não constitui uma efetiva avaliação de desempenho. Isto foi portanto, o despacho
do Sr. Secretário de Estado da Administração Local em 15 de junho de 2010 sobre o assunto. E isto porquê? Porque aqui fez, portanto, deixou clara a possibilidade de se contar, mesmo que a pessoa, o trabalhador, não tivesse tido classificação, aquele ponto que ele teve porque não tinha classificação é-lhe contado para a alteração obrigatória, ou seja, para aquele limite dos 10. Pronto, portanto, para a alteração obrigatória, para que chegue aos 10 pontos, esse ponto relativo ao ano em que não teve classificação é-lhe contado. Para efeitos de opção gestionária, não pode ser, porque não constitui uma efetiva avaliação de desempenho. Pronto. A 18 de junho também desse mesmo ano, foi tudo assim, seguido, o STAL manifestou-se contra o teor da nota informativa da Inspeção-Geral da Administração Local, lamentando que o Inspetor-Geral, que tinha acabado de entrar e estava no início de mandato, o STAL até diz, lamentamos que logo no início do mandato o Sr. Inspetor-Geral tenha enverdado por um caminho de confrontação. A 7 de julho desse mesmo ano, foi submetida à reunião de Câmara uma informação e foi obtida a concordância da Câmara quanto à suspensão das deliberações que tinham sido tomadas, uma no final do ano de 2009 e outra no início do ano de 2010. E nessa reunião de Câmara de 7 de julho de 2010, que depois, pronto, se tiverem, eu não vou amassá-los com essa leitura, mas no final diz, perante a posição expressa da IGAL e atento o modo como a recomendação é efetuada, o Sr. Presidente colocou este assunto à consideração dos Srs. Vereadores no sentido de ser encontrada a melhor alternativa. Depois deste assunto ter sido bastante discutido, resultou a opinião unânime de que a execução das deliberações anteriormente referidas deverá ser suspensa até que esta matéria seja clarificada. Nessa mesma reunião, o Sr. Presidente também informou que iria convocar para o dia 13 seguinte, portanto estávamos a 7 de julho, iria convocar para o dia 13 desse mesmo mês uma reunião geral de trabalhadores no Cineteatro para lhes ser explicado o ponto de situação sobre este assunto. E tendo convidado na altura os senhores vereadores José Jacinto e Teresa Penetra, que estavam nesta reunião de 7 de julho. Também a então vereadora Teresa Penetra, nessa mesma reunião, referiu que, embora não tivesse participado nas deliberações anteriores sobre a matéria, considerava que os trabalhadores deveriam ser envolvidos e informados porque criaram expectativas de desenvolvimento das carreiras que agora estavam a ser frustradas. E considerando também que os municípios não deveriam desistir de tentar encontrar a solução mais justa, nomeadamente com a Associação Nacional de Municípios e sindicatos, atentas às diligências que já estavam a ser tomadas por essas entidades. A 13 de julho, então, a Câmara Municipal emitiu e entregou no Cineteatro, nessa reunião geral de trabalhadores, uma nota informativa sobre este assunto, fazendo uma cronologia e dando nota da impossibilidade de concluir o processo da opção gestionária devido a estes constrangimentos, manifestando, contudo, a disponibilidade para continuar a tentar encontrar a solução que vá ao encontro das legítimas expectativas dos trabalhadores. A 21 de julho de 2010, foi deliberada pela Câmara, por unanimidade, a suspensão da execução das deliberações
sobre a alteração do posicionamento remuneratório por opção gestionária. Portanto, 21 de julho. No início de 2011, temos outra parte do desenrolar deste assunto, que foi uma inspeção que tivemos aqui no município, logo no início de 2011. Portanto, quando o assunto estava em alta, digamos assim. Uns porque já tinham feito, outros porque estavam na iminência de irem para o relatório das inspeções que decorriam nos seus municípios, como estando a fazer mal. Portanto, havia um pouco de tudo e havia, sobretudo, a espada do despacho do secretário de Estado da tutela, que não deixava margem para dúvidas. No início de 2011, como vos digo, tivemos a inspeção neste município. Primeira questão que o inspetor colocou, neste caso a mim, porque normalmente é a minha divisão que os recebe e que faz depois a ponte. Peço desculpa, que o telefone tocou. Portanto, primeira questão que o inspetor colocou. Saber se tinha ou não sido aplicada a opção gestionária neste município. Nós dissemos que não e facultámos as deliberações que nesse sentido tinham sido tomadas. Portanto, inclusive a deliberação da suspensão de execução das deliberações tomadas acerca da opção gestionária. Entretanto, isto foi no início de 2011. Entretanto, surge a lei do Orçamento de Estado para 2011, que, de uma maneira taxativa e sem margem para dúvidas, veio proibir, foi aquela altura em que nós entramos naquele período crítico de troika e etc. Veio proibir todas as valorizações remuneratórias. Pronto. A inspeção, então, voltando à inspeção, no relatório que fez acerca da visita inspectiva ao nosso município, sugeriu para a tutela a revogação, não só a suspensão, como a Câmara já tinha feito, mas a revogação das deliberações relativas à opção gestionária. E pediu o envio do documento probatório dessa revogação, ou seja, a ata comprovativa de que o assunto tinha mesmo terminado e não apenas tinha ficado suspenso. Na reunião de 7 de dezembro de 2011, com 3 votos favoráveis e uma abstenção por parte do vereador Estevão Pereira, foi deliberado revogar as deliberações de 23 de dezembro de 2009 e de 6 de janeiro de 2010 relativas à opção gestionária. Portanto, em 7 de dezembro de 2011, o assunto ficou arrumado com o envio das provas para a Inspeção-Geral, tal como tinha sido solicitado no relatório. Entretanto, perante isto, o STAL interpõe uma ação contra o município. Pronto, 2011, estamos em 2011, a ação contra o município, isto foi em 7 de dezembro que a Câmara tomou a deliberação de revogar as deliberações anteriores, portanto isto está a ter sido 2012, por aí. Entretanto, em fevereiro de 2015, foi então proferida a sentença relativamente a essa ação contra o município, foi então proferida a sentença pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, que absolveu o município. Pronto. Entretanto, havia uma questão relacionada com essa sentença que eu já tive a oportunidade de dizer que há um erro, porque na linha B das conclusões, em 14 de abril de 2009, o Presidente da Câmara proferiu o despacho número 9, o qual concretizou para os trabalhadores o pagamento das importâncias referentes às alterações
Pronto, eu, quando o Sr. vereador Luís Miguel falou neste despacho, não tinha ideia nenhuma disto. Verificada a situação, isto é um erro, confirmado pela doutora Domingas do Setal, que, portanto, este despacho não é do município de Viana do Alentejo, mas sim de um outro município que estava a Campo Maior, do município de Campo Maior, que ela estava a tratar em simultâneo e confundiu, e o tribunal se calhar também não deve ter parado. Portanto, este despacho não se refere ao nosso município, mas sim ao município de Campo Maior, conforme a doutora Domingas nos vem dizer através de mail que recebemos no dia 30 de junho, salvo erro, no dia... Portanto, deste ano já, deste ano, né, Maria? Sim, foi quando o senhor vereador, o senhor vereador Luís Miguel colocou a questão, e bem, porque este despacho não ia nos documentos anexos. Ok, então o resumo está feito, né, Maria? Não, deixa-me só acabar, senhor Presidente, okay. Deixa-me só acabar. A doutora Domingas responde-nos a 18 de junho, portanto, nós fazemos a pergunta por mail no dia 30 de junho, e ela responde-nos. Não, nós fazemos a pergunta mais cedo, assim é que é. E ela responde-nos a 18 e nós a 30 de junho damos conhecimento ao Presidente e aos vereadores. Assim é que foi. E ela responde-nos a 18 de junho a dizer que, tal como combinado, informo que por lapso, na petição inicial que deu origem ao processo identificado, foi referida a existência de um despacho com o número 9/2009, mas informo que na pendência do processo este lapso foi retificado. Ela deve ter pedido depois uma retificação ao próprio tribunal, porque isto de facto não está correto e o despacho não é nosso. Pronto, entretanto, a 18 de agosto de 2017, e vamos ver que já estamos, portanto, começámos em 2009 e agora está aqui um salto para agosto de 2017. Porquê? Foi publicada a Lei 80/2017, que, apesar da Lei 12A de 2008 estar praticamente toda revogada, esta lei de 2007 veio a ditar um artigo com uma norma interpretativa a dizer o seguinte: o disposto no número 7 do artigo 113 é aplicável aos trabalhadores cuja alteração do posicionamento remuneratório resulte da opção gestionária. Ora, muito bem, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, neste momento, se houver uma situação de trabalhadores que não tenham classificação de serviço, aquele ponto que lhe é dado serve não só para a alteração obrigatória, mas também para a alteração por opção gestionária. Por opção gestionária. Porquê? Por causa desta norma interpretativa. Depois dos tribunais terem andado a ter decisões, cada um à sua maneira, houve então necessidade de, em 2017, vir clarificar isto então de uma vez por todas e dizer, agora sim, mesmo que não exista classificação, tenha um ponto e esse ponto serve quer para uma coisa, quer para outra. Como vos digo, esta Lei 12A foi revogada pela Lei 12A de 2008, foi revogada em 2014, mas tiveram necessidade de manter ainda este artigo para que isto fique claro e não haja então estas dúvidas que deram origem a tanta confusão nos municípios. Obrigado. Isso foi uma explicação boa, e eu estou para aí ouvir um som de fundo, mas se calhar não sei de quem é. Pergunto se há alguma questão em relação a isto, se ficou tudo esclarecido. Luís Miguel, não sei se ficaste esclarecido. Fiquei, vi, portanto, a Maria Deiras de uma forma muito, muito clara. Agradeço, porque foi, de facto, esclarecedora em todos os pontos que eu tinha aqui as dúvidas. Fiquei claramente esclarecido. Pronto, deixa-me só dar uma nota, que é o seguinte. Esta situação surgiu, como o Luís Miguel está lembrado, depois
de uma observação que ele fez na reunião de 7 de Abril. E o Luís Miguel diz mais ou menos que se o vereador João Pereira tivesse preocupado com os trabalhadores, já tinha resolvido a opção gestionária. E foi nesse sentido que eu propus que a gente visse aqui o assunto da opção gestionária para não estarmos a atirar pedras uns aos outros num assunto que é complexo, que é muito técnico e que penso que ficou aqui claro que não houve condições para que este Executivo, portanto, o Executivo do Partido Socialista, que entrou em 2009, aplicasse a opção gestionária. Porque senão, se a gente começa a tirar pedras uns aos outros, a gente temos de tirar pedras para o que a Maria também explicou, que por falta de meios e conhecimento, a gestão CDU não fixou os objetivos aos trabalhadores. Portanto, ou seja, e para não andarmos aqui, que eu nunca o fiz, portanto, eu nunca fiz isso, que é para não andarmos aqui com um assunto sério, né? Porque mexe com as pessoas e as pessoas todas criaram expectativas e nós próprios também ajudámos a criá-las porque pensávamos que havia condições para, de facto, melhorar a condição remuneratória dos trabalhadores. Veio depois a constatar-se que não. A Maria Dash falou na homologação do Secretário de Estado, mas também existia um parecer da CCDR que também a orientação era para não se fazer, de junho de 2010, o parecer, para não se fazer a opção gestionária. Portanto, nós não tivemos, digamos, condições para aplicar a opção. Pronto, não sei se está tudo esclarecido, avançamos. Então, não há mais questões neste período antes da ordem do dia. Eu entro então na ordem do dia, que temos como sempre, como vocês sabem, o primeiro ponto, que é proposta de aprovação da ata em minuto. Depois o ponto 2 é a proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 21 de abril de 2021. Questões? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto 3. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 28 de julho de 2021. Quem vota contra? Quem se abstém? Unanimidade. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 11 de agosto de 2021. Quem vota contra? Quem se abstém? Unanimidade. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 8 de setembro de 2021. Questões? Quem vota contra? Quem se abstém? Unanimidade. Informação sobre a atividade da Câmara. Portanto, tal como fazemos em relação àquelas notas antes da ordem do dia, faço também em relação à informação sobre a atividade da Câmara. Tenho aqui algumas notas, também já vos enviei, e que refere que, como sabem, entre o dia 1 e 19, portanto, teve lugar a programação cultural de setembro. Descreve aqui todas as ações, portanto, houve digamos, atividades culturais, houve também ações de comemorações do Tratado de Alcáçovas, como sabem, fez 542 anos no dia 4 de setembro. No dia 3 de setembro houve uma apresentação de um livro, de uma alcaçovense, seguido de uma exposição. Depois, no dia 4, também houve várias atividades, nomeadamente um ateliê, a apresentação de de um projeto A Mulher e a Sabedoria Passada entre Gerações, de Helena Garcia, que é uma ceramista também do nosso concelho, e também, digamos que o ponto alto das comemorações foi a conferência
a conferência dada pelo professor Dr. Jorge Fonseca, no Paço dos Henriques, subordinada ao tema Dom João, Marquês de Montemor e Senhor das Alcáceres, aspectos biográficos e políticos. Portanto, no dia 5 de setembro também foi apresentado mais um livro do Sr. João Ilhéu, portanto é o segundo volume de uma coletânea que o município pretende ir editando. Este é o volume 2, já tínhamos editado um volume 1. Portanto, os espetáculos, no dia 1 de setembro, Fado, Poesia e o Canto foi em Alcáceres, no dia 8 foi em Aguiar e no dia 15 foi em Viana. Ainda neste âmbito decorreram algumas ações integradas também no Festival Terras Sem Sombra, no dia 10, 11 e 12, como sabem, este ano era para ter sido ano passado, por causa do Covid não se realizou, mas foi o primeiro ano que o município aderiu. Há alguns municípios do Alentejo Central, do Alentejo, fazem parte destas programações. Penso que tudo isto dá visibilidade ao Conselho, é um público específico e penso que de interesse para todos nós. Depois, também no dia 18 de setembro, foi apresentada uma peça de teatro, no Cineteatro. No dia 19, que foi domingo, portanto, fechámos então com o espetáculo da classe de dança da Associação Equestre, Despertar, organizado pela classe, portanto, todas estas ações com o apoio do município. Referi que no dia 9 participei também na última Comissão Distrital de Proteção Civil e deixar também aqui uma nota ainda sobre o Summer. Portanto, o Summer tem uma nota resumida, não foi feita ainda a reunião de avaliação, mas, portanto, participaram 71 crianças, 9 monitores, decorreu, como sabem, em contexto pandémico, com um programa adaptado, se assim se pode dizer, mas não houve problemas, o que já nos deixa contentes, né? Depois, deixar só uma nota, portanto, que no dia 15 de setembro fez 8 anos da inauguração do centro escolar, um equipamento importante para o município, e também da Biblioteca Municipal, também fez aniversário no mesmo dia 15 de setembro. Depois, deixar uma última nota sobre, no dia 20 de setembro recebemos o presidente e o vice-presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana. Como sabem, tem novos órgãos sociais, portanto vieram apresentar cumprimentos, agradecer o apoio do município, foram esclarecidas algumas questões relacionadas com a proposta de protocolo, nomeadamente os elementos que não chegaram ao município, apesar de terem sido solicitados. Portanto, tudo esclarecido, e concluímos que, apesar do protocolo não ter sido ainda assinado, não foi obstáculo para que o município tivesse apoiado a associação, e ficámos muito agradados com a informação de que a situação financeira do município está estável, tanto que prova que o município apoiou, como não podia deixar de ser, a Associação Humanitária e todas as IPSS. Naturalmente... Desculpa, querias dizer que a questão dos bombeiros, a situação financeira está estável. Sim. Tu disseste que era do município. Peço desculpa. A do município também está, mas queria-me referir aos bombeiros. Peço desculpa. Portanto, foi informado que têm, neste momento, graças aos apoios de várias entidades, não só do município, mas que têm a situação financeira equilibrada, estável, o que nos deixa a todos e permite também uma maior tranquilidade para os novos órgãos sociais, a quem nós desejamos votos de bom desempenho no futuro
e, naturalmente, o município e quem cá estiver como executivo, com certeza continuará disponível para os apoiar naquilo que for se mostrar necessário. Eu, antes da ordem, informação sobre a atividade da Câmara, não tenho mais nada. Pergunto se vocês têm alguma questão, se há alguma observação. Não havendo, passamos. O ponto 8 é para conhecimento, como vocês sabem. O ponto 9, peço à Maria Dás para explicar, portanto, é a proposta de abertura de conta bancária destinada a calções de lojas do Mercado Municipal de Alcácer. Ora, isto é uma situação muito simples, que é só pôr em ordem uma coisa que não está. Ou seja, deve haver uma conta específica para calções. E estas 3 calções destas lojas do mercado, Maria Margarida, Esteves Bagão, Ernesto Marujo e Gilberto Bento, estão numa conta de operações de tesouraria. Não está correto. Portanto, é apenas uma operação administrativa. Uma forma de pôr isto, só que a abertura de conta está sujeita à autorização da Câmara Municipal. Daí isto ser submetido à Câmara. Mas é só para pôr em ordem. Muito bem. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Unanimidade. Depois, ponto 10. Proposta de ratificação de despacho do Sr. Presidente no âmbito da ação social escolar. Portanto, isto também é no âmbito habitual, portanto, são vários miúdos com a ação social escolar, com apoio. Alguém vota contra? Alguém se abstém? O ponto 11, proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente que fixou o preço de venda de livro. Eu não sei se é possível passar o documento. Refere lá aí, se faz favor. É o ponto 11, que inicialmente tinha ido como trocado. Isso. Portanto, eu não consigo ver o ponto 11. Tenho de baixar mais, se faz favor. Portanto, é o livro da Fátima Farrica que eu despachei, que eu fiz um despacho para se poder vender imediatamente. Portanto, a proposta é 10 euros, já com IVA incluído. O livro é Viana do Alentejo, Alcáceres e Guiana, as Memórias Paroquiais de 1750. Questões? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Eu tenho uma questão de coerência que nos, em quase todos Maria, os preços... está a fazer qualquer sinal que ainda estou a ouvir. Maria, estás a fazer um sinal qualquer que ainda sei o que é. Eu estava a fazer sinal, mas era ali para as pessoas que estão do lado do vidro para falarem mais baixo. Então, está bem. Obrigado. Pronto, obrigado. Portanto, o ponto 11 é com 2 abstenções. Depois o ponto 12. Proposta de renovação do cartão social pensionista e idoso. Portanto, neste caso é só uma proposta. E o ponto 13, ponto 12, quem vota contra, quem se abstém, unanimidade. Ponto 13, proposta de atribuição de apoios em espécie no âmbito da oficina domiciliária. Portanto, são mais 2 oficinas domiciliárias. Como eu tenho dito, a coisa ficou parada durante muito tempo, mas agora retomou e estão a vir várias aprovações às reuniões de Câmara, o que nos agrada também. Portanto, alguém vota contra, alguém se abstém, unanimidade. Depois, a proposta de ratificação do despacho, de um despacho meu para o plano de transportes, como vocês já repararam, isto é ao longo do ano, há adaptações, há alterações. Portanto, é mais uma alteração ao nosso plano para este ano letivo. Portanto, mais um ajuste. Questões? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois o ponto 15. Portanto, é também uma proposta de ratificação de um despacho meu para a comparticipação de passe escolar. Portanto, há alunos fora portanto,
estabelecimentos fora do Conselho. Pergunto se há questões. Quem vota contra? Quem se abstém? Unanimidade. Depois, é uma proposta também de ratificação de 2 licenças de ruído para o bar das piscinas municipais de Viana. Questões? Quem vota contra? Quem se abstém? Unanimidade. 17. Proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente. Licença de ruído também a uma empresa que é a Sabores do Cerrado. Atividades hoteleiras similares limitada. Portanto, também foi por despacho a ratificação. Questões? Quem vota contra? Quem se abstém? Unanimidade. Depois temos aqui o ponto 18. Uma proposta de transferência de verba para a AMCAL, no âmbito de uma candidatura relativa à recolha seletiva, porta a porta. Portanto, isto foi financiada pelo POCUR e agora, portanto, o que se propõe aqui é a transferência da nossa comparticipação dos 15%, correspondente a 53 mil e qualquer coisa. Portanto, questões? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E está um projeto importante para o futuro do município também. Depois temos aqui 2 pontos, que é o 19 e o 20, relacionados com o programa Recupera. E temos aqui uma proposta de deferimento de um processo que tinha ficado para reanálise, para análise, que é de um empresário de Alcáçovas. Portanto, a proposta é que seja aprovada. Portanto, inicialmente houve alguma dúvida em relação ao valor em dívida, mas depois, reanalisando-se, portanto, o valor, a fatura estava emitida, mas, o valor estava em dívida, mas não era uma dívida em atraso e, por isso, deliberou-se propor a aprovação deste montante. Questões? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Então, unanimidade. O ponto 20 são as propostas de indeferimento, porque, ao contrário da outra situação, portanto, os registros do município, no registro do município, portanto, segundo a análise, não estão conforme o nosso regulamento, quer 2 montantes em dívida, quer as declarações de não dívida à Segurança Social e Finanças, e também três empresas, que não tendo termo de comparação, não conseguimos, tendo em conta o regulamento que tínhamos posto, divulgado, tendo em conta que não podemos agora também alargar muito e propor muitas alterações, porque senão quem não concorreu fica em desvantagem. Portanto, somado esses prós e contras todos, essa análise ponderada, portanto, são estas propostas que temos para indeferimento. São 8 pedidos. Naturalmente que as pessoas em sede de audiência prévia têm possibilidade de, argumentar e podem até ter outro tipo de elementos que possa alterar a decisão. E é isto. Não sei se tem alguma questão, alguma observação. Pronto, então, não tendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, 2 abstenções. Depois, o ponto 21 é a proposta de transferência de verba para a Santa Casa da Misericórdia de Venda do Alentejo. Portanto, isto é no âmbito de uma parceria tente subir um bocadinho mais, faz favor. Portanto, uma parceria com o programa Summer.
e são uma transferência para a Misericórdia de Viana de 1854. Pergunto questões. Quem vota contra? Quem se abstém? Unanimidade. Depois, proposta de transferência de verbas para a Associação de Amigos das Alcáçovas. Portanto, isto foi no âmbito aí também de algumas atividades agora que decorreram em Alcáçovas. Tivemos a parceria. Estou impedido. Okay. Portanto, tivemos a parceria deles e é para, digamos, acertar o que foi acordado. Portanto, é um valor de 1.272,57 e o montante normal também de transferência dos 600 euros por trimestre. Quem vota contra? Quem se abstém? Unanimidade. Depois peço à Maria Dares que 23, 24 e 25 explique esses 3 pontos, faz favor. Ora bem, então, como habitualmente, eu vou falar em conjunto, porque todos eles têm ligação, portanto, entre eles. Quer o plano a alteração ao plano de atividades municipais, ao plano plurianual de investimentos e ao orçamento. Portanto, refletidas no orçamento as alterações nos outros 2 documentos anteriores. Em termos de reforços, portanto, isto tem que ver com a museografia da coleção José Manuel Água Morna, um reforço, com a reparação do carro Iveco, com a transferência para que há de vir a seguir num ponto da ordem de trabalhos mais à frente, relativamente, mas não tinha dotação suficiente para apoio na aquisição de ambulâncias à Cruz Vermelha de Alcáçovas e aos Bombeiros de Viana. Transferência para a Mocal no âmbito do projeto que o Sr. Presidente referiu, do POCUR. Em termos de PAM, um reforço na rúbrica relativa à limpeza da conduta de saneamento, os apoios das despesas Covid às 2 Santas Casas da Misericórdia, Viana e Alcáçovas, e uma transferência para a Águeda relativa a análises e a extração de areias. E é isto. Ok. Então, pergunto se há questões. Quem vota contra? Quem se abstém? José Filipe vota a favor? Também se abstém. Fizeste assim, mas foi... Vê lá isso. Ok. Então, 2 abstenções, como habitualmente. Ponto 26. Proposta de ratificação da alteração ao mapa de pessoal aprovada por despacho do seu vice-presidente e submetida à Assembleia Municipal na sessão de 14 de setembro de 2021. E o ponto 27, que está interligado, eu peço à Maria Das para resumir 26 e 27, se faz favor. Embora a gente vote isto separado, mas como estão interligados. Maria Das, a gente não está a ouvir, não sei se... E agora? Agora já. Eu fui mais rápida do que isto. Pronto, esta questão surgiu logo, imediatamente antes da última sessão da Assembleia Municipal. E surgiu uma sugestão do chefe da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano no sentido de equacionar a possibilidade de aproveitar ainda a reserva de recrutamento proveniente do procedimento concursal para admissão para um posto de trabalho de assistente técnico, aproveitar ainda essa reserva de recrutamento interna para recrutar dessa reserva mais uma pessoa, no sentido de preparar o que há de vir. O que há de vir no sentido daquilo que se espera ser um aumento substancial de trabalho a nível da articulação entre as 2 divisões, a Divisão de Gestão de Recursos e a Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, quer por via das novas competências, delegação de competências que por aí vêm,
quer o aumento substancial de trabalho administrativo nessa e noutras áreas que também se prevêem. Entretanto, isto seria tudo simples, ou seja, seria apenas uma deliberação da Câmara para puxar essa pessoa, a pessoa seguinte da reserva de recrutamento. Mas não tínhamos era lugar no mapa. Daí que o senhor vice-presidente tivesse determinado uma alteração imediata ao mapa de pessoal, que foi levada à Assembleia Municipal na última sessão e que está agora aqui para ratificação. A seguir, o ponto 27, nesta sequência, é a deliberação, a proposta de deliberação da Câmara sobre o puxar da pessoa seguinte da bolsa de recrutamento do procedimento concursal de assistente técnico. Pessoa essa que é a Marta Bagão. Muito bem, portanto, vamos... Questões? Não havendo questões, eu vou pôr o ponto 26, então, à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. 27. Portanto, o ponto 26 é a proposta da ratificação da alteração do mapa de pessoal e o ponto 27 era a proposta de preenchimento de um posto de trabalho de assistente técnico na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com recurso à reserva de recrutamento interna decorrente do procedimento concursal respectivo. Questões? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 28. Proposta de emissão de parecer favorável quanto à realização do evento 48 horas automóveis antigos Alentejo 2021. Portanto, isto é uma prova de estrada de automóveis antigos, vai passar por nosso conselho, são 4 etapas. Isto também é normal. Pergunto se há questões, se há quem vota contra, quem se abstém. Unanimidade. Depois 29. Portanto, entramos aqui nos processos de urbanismo, proposta de notificação no âmbito do processo 185/21 para efeitos de junção de elementos necessários à legalização de obras. Manuelinha, eu peço para que este ponto seja retirado, porque isto era uma proposta para se pedirem documentos que eram necessários. Como, entretanto, os documentos foram entregues pelo requerente antes da reunião, salvo erro ontem, não se justifica estar a duplicar, daí que eu proponho que o ponto seja retirado. Muito bem, ok. Então que se retire o ponto e já não vai ser incluído, já não vem reunião de Câmara nenhuma, claro, não é? Eu penso que não, porque a documentação que o senhor tinha a entregar, entregou. Okay. Entregou ontem. Vai ser analisado pelas arquitetas, mas em princípio estará tudo bem. Okay. Então passemos então ao ponto 30. Proposta de notificação à candidatura política do Viva para que proceda à apresentação dos elementos necessários à regularização do licenciamento dos suportes da propaganda política já instalados. Portanto, os documentos vocês receberam-nos. Questões? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, 2 abstenções. 31. Proposta de legalização de obras no âmbito do processo 152/20, cuja requerente é Maria Manuel dos Santos Xavier. Portanto, igual. Questões? Quem vota contra? Quem se abstém? 2 abstenções. 32. Proposta de desencadeamento do mecanismo da audiência prévia relativamente ao processo número 136/18, cujo requerente é Joaquim Vicente Viegas Maurício. Questões? Quem vota contra? Quem se abstém? 2 abstenções. Ponto 33. Proposta de isenção do pagamento das taxas municipais por parte do Sporting Clube de Venda do Alentejo no âmbito do processo 67/21. Portanto, isto também é normal acontecer. Pergunto, questões? Quem vota contra? Quem se abstém? Unanimidade. Ponto 34.
proposta de prorrogação de prazo extraordinário da licença de obras de alteração de habitação no âmbito do processo número 152/19, cujo requerente é Pedro José de Rezende. Questões? Quem vota contra? Quem se abstém? 2 abstenções. Depois, proposta de envio de notificação no âmbito do processo 12/21, de modo a que o requerente possa suprir as deficiências quanto ao pedido de legalização apresentado. Questões? Quem vota contra? Quem se abstém? 2 abstenções. Depois, ponto 36, proposta de transferência de verba para a Associação de Pais Encarregados de Educação de Viana do Alentejo e Aguiar, desenvolvimento de atividades de animação socioeducativa no Conselho. Portanto, pergunto se há questões. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, entramos aqui nos 4 pontos, são 4 transferências. Portanto, o 37, a proposta de transferência de verba para a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo, no valor de 5.000 euros, a mesma importância para a Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas. Portanto, como sabem, no âmbito dos apoios Covid, portanto, temos realizado alguns apoios a famílias, empresas, IPSS e associações. Portanto, neste âmbito, salvo erro, em 2021 já transferimos para as 2 misericórdias 75.000 euros para cada uma, portanto, com este montante ficará um valor a rondar os 80.000 euros. Portanto, pergunto, ponto 37, alguém vota contra? Alguém se abstém? Ponto 38, que é a das Alcáçovas, 5.000 euros. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Pronto, e depois temos as duas últimas propostas de transferência, uma para a delegação da Cruz Vermelha, outra para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. Naturalmente podíamos fundamentar isto com muito extensivo, mas o que eu penso é que, devido a vários fatores, portanto, o município tem condições para apoiar a aquisição de uma ambulância para a Cruz Vermelha e de uma ambulância para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, tal como é pretensão das 2 associações que o manifestaram ao município em tempo. Normalmente, os nossos apoios são mais, são mais reduzidos, no entanto, também, como vocês sabem, também como eu, né, devido a alguma poupança Covid, é possível fazermos estes dois apoios, pensando naturalmente, por um lado, em melhores condições de trabalho para as associações e, sobretudo, num melhor apoio às nossas populações. Ponto 39, portanto, é a proposta para a Cruz Vermelha de montante de 50.000 euros. Pergunto se tem alguma questão. Não havendo, alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. A mesma coisa para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo. Pergunto se há questões. Estou impedido. Portanto, o Luís Miguel está impedido. Quem vota contra? Quem se abstém? Unanimidade. Portanto, chegamos ao último ponto, que é o 40, que é o 40º da Ordem de Trabalhos. E antes de terminar, e como esta é a última reunião nossa deste mandato e não só deste mandato, no nosso caso do Executivo em regime de permanência, portanto, será a última reunião. Permitam-me umas notas finais. Eu tenho aqui umas notas, vou referi-las em nome
do Executivo em regime de permanência, mas o que não impede, depois dos meus colegas, se quiserem acrescentar alguma coisa, o regime de permanência e, evidentemente, os outros que o queiram fazer. Portanto, nós já tínhamos feito um ponto de situação, digamos assim, não é uma despedida, mas é uma comunicação no último boletim municipal que intitulamos de sentimento de dever cumprido. E nessa perspectiva anda à volta disto que eu vou-vos depois deixar também na ata umas notinhas mais discriminadas, mas dizer-vos que encaramos este desafio com o espírito de missão desde o dia, como vocês estão a lembrar, desde o dia 26 de outubro de 2009. O Luís Miguel há bocado dizia que 4 anos passaram depressa e 12 anos também, passado o tempo achamos que também passaram depressa. Portanto, consideramos sempre uma enorme honra e responsabilidade, naturalmente, a oportunidade de servir o nosso Conselho e, consequentemente, contribuir para um futuro melhor para as novas gerações. Portanto, nestes 12 anos governámos com o único objetivo de servir, tendo deixado, muitas vezes, para segundo plano, a vida pessoal e familiar, como todos sabem. No entanto, também nos enche de satisfação sermos recompensados com a confiança dos eleitores nos 3 atos eleitorais consecutivos. É verdade que, e também o temos referido, que enfrentámos em 12 anos, digo eu que a maior parte do tempo foi em períodos de crise, diferentes, é verdade, diferentes, a Troika e a do Covid. Nunca baixámos os braços, apostámos sempre em trabalhar muito, em projetos para o desenvolvimento sustentado do nosso Conselho, candidaturas a fundos comunitários para as realizações de obras que sem esses fundos comunitários não poderiam ser feitas, nem poderão no futuro, penso eu. Depois, consideramos, naturalmente, correndo o risco de ser pretenciosos, né? Mas consideramos que o Conselho de Viana teve, de facto, uma enorme transformação, para melhor, evidentemente, nos vários aspectos da governação autárquica. Em jeito de balanço e não entrando em pormenor, podemos falar na regeneração urbana, na valorização do território e recursos endógenos, na modernização administrativa, no desenvolvimento económico e emprego, no movimento associativo, nos apoios sociais, que tiveram um particular foco com a pandemia da Covid-19. Temos áreas importantes como a educação, fizemos intervenções em todo o parque escolar. Para além disso, temos projetos de conteúdos, manuais escolares, etc. No âmbito da cultura, portanto, não vou entrar em pormenores. Queria voltar à educação. Gostaríamos de deixar a escola, a EPSIS, em obra, mas devido a vários fatores não é possível, mas deixamos o financiamento comunitário dos 85%, digamos, incluído no Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial, da CIMAC, como sabem. Portanto, é um projeto daqueles que não correu como nós gostaríamos, mas que, de facto, temos o financiamento comunitário, penso que é um aspecto muito positivo. Depois outras obras, não vou discriminar. Por último, ainda antes de terminar, gostaria também, como também o fizemos no boletim municipal, é claro que este trabalho só foi possível
graças, para além do Executivo, ao Gabinete de Apoio, aos trabalhadores todos, aos chefes de divisão, aos prestadores de serviços, às entidades com quem nós estabelecemos parcerias, que nos permitiram levar o trabalho a bom porto. Nessas parcerias, quero aqui incluir os vereadores da oposição, particularmente o Luís Miguel e o Zé Filipe, que, apesar independentemente das nossas discussões, das nossas posições, das nossas ideologias, houve trabalho em comum para o bom desenvolvimento do Conselho e consideramos que, de uma maneira geral, as nossas divergências prendem-se com diferentes pontos de vista, mas que nada nos move hoje, nem de negativo da vossa intervenção. Pelo contrário, sentimos que, apesar de tudo, além de um outro aspecto mais quente, passa a expressão, sempre tivemos o fundo como o fundo do desenvolvimento do Conselho e do melhor para o Conselho presente. Portanto, depois, ainda desses vereadores da oposição, tem de incluir aqui o serviço de apoio às reuniões, em particular a Maria Daires e toda a sua equipa. Agora incluímos aqui a equipa da DAUP também, com as videoconferências. Foi uma situação nova também, porque passámos, porque foi fundamental nestas nossas reuniões quinzenais, fora as extraordinárias, pois. Portanto, também um grande agradecimento para vocês. Antes de terminar, portanto, deixamos muitos projetos elaborados para o futuro, preparados para financiamento comunitário. Naturalmente que agora o novo executivo ajustará o que entender, é mesmo assim, faz parte também, mas o que é um facto é que deixamos projetos que, se for preciso, se houver avisos abertos, será, digamos, rapidamente operacionalizada as candidaturas. Penso que isso é do interesse de todos. Paralelamente a isto tudo, também já sabemos, deixamos a situação financeira do município equilibrada e estou convencido que, mesmo em termos de disponibilidades financeiras, iremos deixar um montante superior àquele que recebemos em 2009. Depois, uma perspectiva para o futuro. E para terminar, gostaria que o nosso Conselho continuasse a prosperar cada vez mais, de forma a tornar-se um território ainda melhor, sem retrocessos, sempre em frente no respeito ao desenvolvimento. Espero que assim seja. Portanto, renovo os agradecimentos a todos de uma maneira geral, e desejo-vos muita saúde e felicidade e sucesso pessoal e profissional. Se me deres licença, obrigado, em primeiro lugar. Luís Miguel, desculpa lá interromper-te. Deixa-me só, por uma questão deixa-me só perguntar se os meus colegas querem acrescentar alguma coisa àquilo que eu disse. Também queria, pronto, fazendo minhas as palavras do Presidente, queria só também acrescentar, foi de facto um privilégio ter trabalhado enquanto vereador da Câmara durante estes 12 anos. Cresci muito nestes últimos 12 anos, quer como homem, quer também como cidadão e como município deste Conselho. Pronto, a gente ficamos sempre com a sensação que poderíamos ter feito mais, no entanto, sai com um sentimento de dever cumprido. Só acrescentar estas. Muito bem. Luís Miguel, desculpa lá interromper-te. Eu pensei que eu tivesse dito que tivesse sido mais claro para se eles tivessem complementar alguma coisa. João Pereira, queres acrescentar alguma coisa?
Bem, Galinha, eu penso que tu disseste, na essência, aquilo que é o nosso sentimento, porque trabalhamos como equipa, não trabalhamos individualmente. Sim, exatamente. No entanto, há sempre aqui um toque pessoal, cada um, na forma de encarar as coisas e ver as coisas. Queria, de facto, só aqui reforçar também que sinto também o sentimento de dever cumprido e que, independentemente das lutas políticas que acontecem nestes processos, até porque estamos num órgão político, queria reforçar também aqui, caso os próximos executivos que venham para a autarquia o entendam, terei sempre disponível para poder ajudar, eventualmente, ou esclarecer, porque durante 12 anos passam-se muitas coisas e não é possível, de um momento para o outro, transmitir-se tudo. Portanto, é a minha disponibilidade para poder, caso assim o entendam, colaborar com quem vier, no sentido de facilitar as coisas, os processos que eventualmente estejam em curso, outros atrasados. Portanto, nós, quando entramos também, tivemos necessidade, por vezes, de tentar esses esclarecimentos. Lembro-me que da parte do Luís Miguel houve essa disponibilidade, que aqui veio à Câmara e sobre alguns processos que tinha, digamos que, responsabilidade, enquanto cá esteve, se prontificou a fazê-lo. Portanto, eu quero também manifestar que a minha posição será, nesse sentido, venha quem vier para a Câmara, naturalmente, independentemente de ter a minha preferência, que não podem levar a mal, mas seja quem for que vier, pode contar com a minha colaboração. Muito bem. Luís Miguel. Força. Pronto, Desculpa lá, eu há bocado de interromper-te. Desculpa lá mais uma vez. Não faz mal, eu percebo e acho que fizeste muito bem fazer essa sequência. Em primeiro lugar, quero-vos agradecer, de facto, as palavras que me preferiram. Não transcrevo na totalidade tudo o que dissestes, que, pronto, como dissestes mesmo, há coisas que nós temos por natureza as nossas divergências, mas no grosso das tuas palavras eu concordo com elas. E acredito que vocês, de facto, tudo o que fizeram aqui foi com boa vontade e foi aquilo que conseguiram. Não fizeram mais porque não o conseguiram fazer. Obviamente, nestas coisas e nestas situações, vocês e outros que já por aí passaram e outros que por aí que vão passar, nunca conseguiram fazer tudo aquilo que gostariam de fazer. Mas o importante é isto, é este vosso sentido do dever cumprido, porque isso significa que vocês esforçaram-se. A gente depois todos, cada um, consegue fazer o que consegue, mas é bom quando nós saímos de qualquer lugar e temos esse sentido. No que diz respeito aqui à nossa forma de trabalhar, vocês disseram tudo, e é mesmo assim. Alguns dias temos algumas divergências, muitas das vezes convergimos em muitas coisas, e faz parte. Se calhar podíamos às vezes ter tido um bocadinho mais de cuidado em algumas reuniões que nos alargámos mais um bocadinho, mas isto também faz parte do ser humano, e se calhar estamos aqui todos muito equilibrados. Se calhar aqui temos de dar os parabéns ao Paulinho, que foi quem se portou aqui melhor no meio disto tudo. Quero de facto deixar um agradecimento à Maria Dares também e todas as pessoas que estão por trás. Ultimamente, principalmente, temos ali um suporte de algumas pessoas que não se estão a ver, que são as vozes que estão ali por trás. Quero também deixar esse agradecimento. Se calhar não, de certeza que eu serei o único a continuar aqui nesta tela durante se calhar mais 4 anos, se não tiver problema nenhum, porque eu, visto que estou na corrida eleitoral, ou ganho ou fico em vereador. Portanto, isso quase de certeza que os resultados vão ditar isso. Portanto, Maria Dares, se calhar vais continuar aqui a aturar-me mais um bocadinho, e quanto a vocês, desejo-vos toda a sorte do mundo e que a gente continue a encontrar durante muitos anos. Disse. Obrigado pelas tuas palavras, também naquilo que me diz respeito. Até agora vamos ouvir o Zé Filipe. Vocês já disseram quase tudo, né? Eu agora dizer mais alguma coisa vou-me tornar repetitivo. Mas pronto, gostaria de dizer também que este processo para mim foi um processo de uma aprendizagem sempre contínua, enriquecedora para mim próprio. Deixar de dizer-vos também que se houve da minha parte alguma situação menos própria que possa ter ocorrido durante estes 4 anos, é para pedir desculpa por isso. Reafirmar que o meu posicionamento nesta missão que aqui vim, sempre disse aliar-me das questões políticas e volto a repetir essa mesma situação.
Tentei sempre interferir naquilo que eu entendo que são os reais interesses do nosso Conselho e as prioridades, tais como os zonamentos industriais que eu falei desde o início, que sempre debati sobre essas temáticas e outras, e entendo que, pronto, isto, a gestão do município é feita de opções. Uns optam de uma forma, outros optam de outra, mas são opções, é isso mesmo. Deixar uma palavra de agradecimento a todos, pronto, a forma como tudo isto se passou, e voltar a reafirmar para mim que isto foi gratificante, foi um processo de aprendizagem durante estes 4 anos, e sempre aqui estive nos reais e profundos interesses sempre do nosso Conselho. É só isto, mais nada. Muito obrigado. Obrigado, Zé Filipe. Eu antes de passar à Maria Deiras, porque o Luís Miguel dele é um toque, portanto, eu há bocado falei na DAUP e falei na DGR, falei nas pessoas, mas as pessoas são a Helena Fadista, que está lá atrás, que a gente depois no final ela também tende a aparecer, se tiver a imagem, e o Sérgio, não sei se está com ela ou não, mas a gente hoje, porque é a última reunião, queremos depois ver as caras deles. Maria Deiras, força. Isto hoje é despedida, olha, faz parte, e obrigado também por me deixarem dar aqui uma palavrinha. Pronto, eu de facto, de uma forma muito rápida e muito simples, agradeço-vos porque fizeram parte deste caminho, que foi o meu caminho ao longo destes últimos 12 anos, 12 anos para uns, 4 para outros, um caminho de facto muito exigente, de muito trabalho e de muita aprendizagem a vários níveis. Da minha parte, procurei sempre ajudar naquilo que eu pude, nunca me poupei, quem trabalha comigo sabe que também não sou assim muito de me poupar, isto é para fazer, e de facto foi essa a minha postura. Sempre com a preocupação de não extravasar aquilo que são as minhas atribuições, porque penso que isso é uma questão que temos que ter sempre presente, porque às vezes a linha é uma linha muito ténue e é preciso termos algum cuidado para perceber que nós estamos aqui para executar deliberações e decisões de quem foi eleito para as tomar, e isso é muito importante, independentemente das convicções que cada um tenha. E a postura foi e será no sentido de tentar sempre colaborar na busca das melhores soluções e no sentido de sensibilizar mais do que tentar impor. Portanto, penso que o caminho é o da sensibilização e o da conversa e o de conseguirmos chegar às melhores soluções para os problemas que vamos sempre ter que encontrar. Às equipas que de facto trabalham comigo, é isso que eu tento transmitir, porque nós somos de facto o rosto visível, mas por trás de nós, como já foi dito, e ai de nós se assim não fosse, e ainda bem que assim é, porque nós sozinhos não somos nada. E de facto aquilo que eu transmito às pessoas que trabalham comigo é esse sentido de profissionalismo que temos que ter, independentemente das convicções que cada um tenha, e na execução rigorosa, sermos profissionais rigorosos, exigentes uns com os outros, cordiais uns com os outros. É sempre esse o caminho que eu tenho procurado trilhar. Umas vezes com mais sucesso, outras com menos, mas isto é a vida. É claro que isto depois, para se harmonizar os aspectos legais e técnicos com a trabalhar num contexto que é eminentemente político, isto, como é óbvio, nem sempre é fácil, mas eu julgo que o bom senso imperando, a gente chega a bom porto. E chegamos hoje, a este dia, graças a Deus que chegamos todos com saúde, e de facto eu agradeço a Deus por todos nós, porque chegámos a este dia com saúde, com boa disposição, e de facto o futuro está aí. Nós cá estaremos para colaborar com os próximos eleitos que estão quase a chegar e do modo como eles entenderem que devemos colaborar. Muito bem, obrigado, Maria Deiras. Portanto, eu já sabem, eu no domingo telefonarei ao novo presidente e ponho-me à disposição dele para trabalhar. Agora, se ele quiser trabalhar, começamos a trabalhar na semana seguinte. Se não, pode também não querer. Agora a disponibilidade é total também. Então, já agora a minha vontade é que me telefones a mim.
Mas o povo é que vai decidir. Tal e qual. É mesmo assim. Então as vozofas, a Helena Fadista e o Sérgio, que se estiverem para aí escondidos, a gente quer ver a cara deles, se faz favor. Olha, a Helena Fadista é a vozofa, está com o Serginho. Portanto, o Serginho é aquela referência da UP e a Helena é da DGR. E então começamos para a Helena. Oi. Então, o que é que posso dizer? Tenho que agradecer muito. Não nos ponhas a chorar. Ah? Não nos ponhas a chorar. Pensava que era um aumento. Não. Eu fui como o vereador João Pereira na penúltima Assembleia, tomei um comprimido. Pensava que você ia pedir um aumento de ordenado. Então, mas ainda não me deixou. Ok, e sim senhora, vá, Maria Helena, força. Uma nota, tendo em conta que é a última reunião, aí o suporte também. O que é que eu posso dizer? Posso dizer que foi um privilégio estar com vocês. Gostei muito, houve dias bons, houve dias menos bons, mas isso faz parte da vida. Ainda bem que é assim, porque quando nós temos dias menos bons, sabemos depois valorizar os bons. Aprendo todos os dias, vamos encontrar muito. Obrigada também à doutora Maria Daz, vou continuar com ela, graças a Deus, por muitos e longos anos, mas por esta oportunidade de eu poder estar aqui neste lado e poder estar diretamente a trabalhar com vocês. Aos novos que vierem, que sejam bem-vindos e cá estarei com toda a vontade e com todo o meu empenho, que acho que mostrei, e vamos trabalhar sempre bem e sempre juntos. Há dias que mais chato, há outros que nem por isso. Portanto, senhor vereador João Pereira, senhor vereador Paulo, meu presidente, senhor vereador José Filipe, senhor vereador Luís Miguel, quiçá, futuro presidente, no domingo o povo decidirá. Sim. Muito obrigado por tudo, por o que houve. Olha, desculpe, é uma coisa da minha parte que possa ter ido menos bem, mas isto é mesmo assim. Desejo muita saúde a todos. Mas você teve o privilégio. O Sérgio fugiu. Lena, você teve o privilégio de ter aqui um painel de homens bonitos à sua frente aqui. Isso é uma verdade. Mas também não é fácil, mas também digo que não é fácil. E não deve ser muito normal em muitas câmaras ter duas mulheres deste gabarito consigo. Não é verdade. Mas agora estávamos a falar dessa parte para cá. Pois é. Muito bem. Então vá. Obrigado, Maria Helena. Obrigado. Um beijinho. Beijinhos. Sucesso também para vocês. Agora vamos ouvir o Sérgio. O Sérgio é um homem que gosta de falar pouco, mas ele hoje vai aqui participar na reunião de Câmara também. Sérgio. Eu falo muito pouco, não tenho dono para falar. Olha lá, hoje a rede andou para aqui com intermitências. Sim, temos que trocar umas máquinas. Mas não foi a rede que mesmo. Agora temos que tirar do presidente umas máquinas novas. Comprar mais máquinas. É isso que vamos fazer. Vocês agora, o novo executivo, dizem logo, olha, isto está bloqueado, para isto não dá para funcionar, vá, computadores novos. Pronto. Vá, Sérgio, no âmbito aqui das nossas reuniões, gostaria que tu também desses uma palavrinha, se faz favor. Sim, para mim foi uma experiência nova, não tinha noção sequer de como é que funcionavam e tentámos digitalizar todo este processo, toda esta reunião com tantas pessoas envolvidas e disponibilizamos mais algumas oportunidades para quem estivesse fora participar também. Não tivemos essa oportunidade, mas esperamos que brevemente isso possa acontecer. Já agora deixa-me lá dizer uma coisa, portanto, o Sérgio tem estado a trabalhar sozinho nos últimos tempos, porque o Inocêncio tem estado de baixa prolongada, entretanto, depois houve uns dias que regressou, pensávamos que ele regressava, mas voltou a pôr baixo outra vez e tivemos que estabelecer um contrato de prestação de serviços com uma pessoa que nos está a dar apoio, porque é impossível o Sérgio sozinho dar conta disto tudo. Sérgio, desculpa lá interromper-te, continua lá, se faz favor. Espero que agora quem venha, que venha com vontade e que vamos continuar a trabalhar e claro que sim. Então vocês estão cá para trabalhar, então, Sérgio. Claro. Vá, mais coisas, Sérgio. Está tudo dito. Pronto. Então, também para ti, Sérgio,
Desejamos sucesso pessoal e profissional e que corra tudo bem. Pronto, não sei se alguém quer acrescentar ainda alguma nota. A Maria Daz agora está ao telefone. Não sei se ela quer acrescentar alguma nota, se tem alguma nota para acrescentar. Está a pedir os bolos e o champanhe para a despedida. É, doutora? Não podemos, até a gente estamos à distância. Não, isto não... Mas a gente come, vocês veem. Manda por fio. Não, a gente come, nós comemos. Esta era a reunião em que há uns anos eu trazia um bolo e uma garrafa de vinho do Porto. Era, sim, senhora, mas devido às contingências, olha, não há. Não, mas isso, olha lá, Maria Deras. O que é mais fácil é arranjar uma data para comermos o bolo e o vinho do Porto. É verdade, olha. Vamos fazer assim. Tu arranjas o bolo e o vinho do Porto. E eu encarrego-me de juntar as pessoas presencialmente para comermos o bolo e o vinho do Porto. Vá. Até se quiserem no dia... Beber o vinho do Porto, não, beber o vinho do Porto. Se quiserem no dia 1 de outubro fazer com o bolo e o vinho do Porto as atas, a gente faz. Isso, está combinado já. Pronto. E trago o bolo e o vinho do Porto. O Zé Filipe vende mais longe, mas o João Pereira trá-lo à boleia. Pronto. Depois na discussão, pronto, é pacífico. Depois vimos a discutir no caminho a zona industrial. Ele não se conteve e falou nas zonas industriais hoje. Bom, pergunto, colegas e amigos. Deixa-me só dizer uma coisa: o problema deles não era vir, era ir. Depois de pedir os 2 tocados a vinho do Porto, havia de ser bonito. Essa é que é essa. Bom, olha lá. Eu agora terminava assim. Que não sou amigo do Zé Filipe, porque fomos sempre amigos. Eu não vou deixar de ser amigo do Zé Filipe. As lutas políticas acabaram. Já não tenho eu vou deixar de ter este cargo. Naturalmente que a amizade com o Zé Filipe é a mesma que sempre foi. Olha lá, pois, está bem. De forma diferente. Eu estou, como tu dizes, aí com a minha disponibilidade, né? Essa é a tua disponibilidade. Eu estou a brincar, naturalmente. Bom, pergunto, e eu ia dizer uma coisa e vou dizer lá mesma, que é, pergunto, camaradas e amigos, se têm mais alguma coisa a referir antes de fecharmos esta última reunião. Não tendo, vamos despedir todos uns dos outros, desejando muita saúde, sucesso pessoal e profissional a todos, mas essencialmente, porque cada vez mais nós agora valorizamos é a nossa saúde. Portanto, muita saúde para todos e para as vossas famílias, é o que eu vos desejo. Bengalinha, falta só uma coisa que tu tens que dizer também. Vá, deixa. Agradecer às pessoas que de alguma forma nos ouviram e estiveram presentes também nessas reuniões. Era só isso que eu queria que tu dissesses. Então, olha lá, também na Disseu, como tu disseste, isto é uma equipa. Portanto, claro, também, e para quem tiver a ver, e para quem tiver agora a ver esta última nesta altura, portanto, isto está aqui um pouco mais desordenada, digamos assim, mas também faz parte, e também agradecemos naturalmente quem perde o seu tempo a ouvir o que se passa aqui, embora eu acho que portanto, quem vê, nós não conseguimos ser o suficientemente objetivos e as pessoas não têm os conteúdos das nossas ordens de trabalhos para conseguirem perceber, digamos, uma reunião tal como se fossem participantes ativos, como nós, que temos os elementos, isso não é possível transmitir isso às pessoas. Mas pronto, penso que agradeço também, como nas palavras do João, a todos os que estão presentes e aqueles que estão presentes também no digital a ver-nos. Muito obrigado da minha parte, muito obrigado a todos. Saúde, até à próxima. E como a Maria Dares, eu agora diria, se fosse a Maria Dares, dizer, e que Deus vos acompanhe. E até sexta. Desculpa, Zé Filipe, não percebi. Não percebi o que disseste. Dia 1. Dia 1, sim, dia 1. Tu não registras e depois não ouves.
Estás a ver? Tu é que Narciso, estás atento. Vê lá se isso não estás ficou com logo. atenção. Não estás com atenção, estás logo a pensar na vinda para cá com o João Pereira no carro a discutir. Assim, não pode ser, deixa lá isso, deixa lá isso. Até Vá. poderemos. Vá, vamos embora. Amigos e amigas. Temos 3 assuntos para discutir. Vá. Os concursos, é aquela história que eu vou discutir por ti com ele, que é aquilo dos períodos de coisas, lá antes dos empréstimos, não sei como é. É discutir isso com ele também. Mas os Não, os períodos é a carência. É a carência, rapaz. Bom, Os Bom. concursos podemos discuti-los, João. eu tenho que pedir desculpa a quem não está a ver, porque isto hoje está a ser muito indisciplinado esta reunião. Mas é a última, temos desculpa. Bom, Podemos discutir a forma como é que está a João Pereira, desculpa lá, vá. Um almoço discutimos. Vá. Almoço, pronto. Mais uma vez, obrigado a todos, saúde e muita saúde para vocês e para as famílias, é o que eu desejo. Ok. Obrigado. Tchau.